podcast Viver Bem. O tema do nosso bate-papo hoje, AVC, Acidente Vascular Cerebral. O que é que você precisa saber sobre AVC para que você possa proteger a sua saúde e a saúde de quem você ama? Primeira coisa é que o AVC é a principal causa de incapacidade. Então, você não vai ter o AVC, pode ser que você morra, mas pode ser que você fique com muitos comprometimentos na sua saúde física, no seu corpo, na sua mente. Então, a gente reuniu aqui um time que trabalha com diagnóstico, com tratamento, com reabilitação física, reabilitação também psicológica, neuropsicológica. E eu vou apresentar para você os nossos convidados. Aqui do meu lado, doutora Luciana Protásio, fisioterapeuta, especialista nessa área, né? Nessa reabilitação motora. Isso. Eu trabalho com AVC, né? Dentro da fisioterapia neurofuncional, AVC é, digamos, o carro-chefe, porque o que eu faço pesquisa também, desde a época da minha graduação, e diante de toda a importância que se precisa, né, dar para essa condição de saúde, que é o que a gente vai falar mais aqui durante o programa. Nossa próxima convidada, que você já conhece, Joísa Araújo, neuropsicóloga, também com essa atuação bem forte, né, Joísa? Neuropsicologia atua diretamente aí nesses pacientes que sofreram AVC. Isso mesmo, Ju. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer integrar essa mesa com esses profissionais de referência nessa área. E a neuropsicologia tem um papel extremamente importante, incluindo da atuação na equipe multidisciplinar, que vai atender através da avaliação e do tratamento e reabilitação desses pacientes. Então, vamos falar muitas coisas importantes hoje. Para completar esse time, Dr. Agábio Diógenes, neurologista. Dr. Agábio, papel desse neurologista aí quando a gente fala em AVC? Quais são as orientações iniciais aí? Obrigado pelo convite também. Prazer estar aqui com duas profissionais que eu já trabalhei e trabalho. É um prazer e uma honra. E do ponto de vista do neurologista, assim, eu sempre ressaltar que todo neurologista tem que saber manejar AVC, reconhecer uma doença assim, base dentro da neurologia, que é uma questão de saúde pública, uma emergência. Então, realmente, o primeiro passo é saber reconhecer, saber conduzir, às vezes, equipes ali da urgência, orientar, treinar colegas e participar de educação em saúde em AVC, inicialmente, que é o que a gente está fazendo aqui para alertar e orientar as pessoas a se prevenirem e a reconhecerem os sinais. Para se prevenir, para reconhecer, é preciso saber o que é o AVC. Vamos começar explicando, né? Para quem está em casa, para essa população leiga. O que é o AVC? Bom, o AVC, que é o acidente vascular cerebral, né? É uma condição, na verdade, súbita, né? Então, é uma doença, assim, extremamente prevalente, como você falou, a principal causa de incapacidade no mundo e, assim, no Brasil, tem ano que ela alterna com infarto como principal causa de mortalidade, mas sempre as duas estão ali disputando esse páreo, e que, infelizmente, a gente não queria isso. Mas o AVC, ele tem dois tipos principais, nós chamamos, que é o isquêmico e o hemorrágico, né? A maioria, cerca de mais de 70%, são isquêmicos, o restante é hemorrágico, e é uma manifestação que o indivíduo vai ter no seu corpo e mente como um todo, por uma lesão no tecido nervoso, por uma oclusão vascular, pela falta de suprimento sanguíneo, a gente chama de AVC isquêmico, ou por um sangramento no cérebro, uma hemorragia, que é o AVC hemorrágico, né? E esses AVCs vão causar o que a gente chama déficit focal, ou seja, o paciente vai apresentar um sintoma neurológico súbito, que pode ser diverso, que a gente vai discutir, né? Então, desde uma fraqueza súbita de um lado do corpo, uma paralisia de face, uma disartria, que é uma perda daquela articulação da fala, a famosa fala embolada, que as pessoas falam, né? A boca torta, enfim, vários sintomas clássicos e alguns mais atípicos, e que ele é tipicamente súbito. Essa é a grande dica. Sim. A pessoa estava bem e, de repente, em um segundo, ela apresenta aquele sintoma, aquela fraqueza ou aquela boca torta, e isso requer imediatamente uma avaliação na urgência. O que fazer? Se eu percebo em mim ou em alguém que... Ou você notou alguma coisa estranha, a gente sempre tem uma recomendação, né, de você ligar para o serviço de emergência, ou orientar alguém a ligar, no nosso caso o SAMU, né, para levar o serviço de referência do seu estado, da sua cidade.
né? Então, se a pessoa teve o déficit, a gente até tem algumas dicas mnemônicas, né? Tem a dica do próprio SAMU, Sim. que a gente manda sorria, abrace e cante uma música, ou fale, né? Então, se a pessoa sente alguma coisa estranha, você nota, manda dar um sorriso, ver se tem algum desvio, alguma alteração de face, de lábio. Manda levantar os braços, erguer os braços e as pernas, ver se existe queda de um ou de outro, ou se ele simplesmente não consegue levantar. E falar alguma coisa, uma frase, ou cantar alguma coisa, um hino do time de preferência, qualquer coisa que você perceba a fala alterada. E isso você tem que levar o paciente para o pronto-socorro, para atendimento de urgência. Não postergar aquilo. Esse paciente que sofreu AVC, ele pode morrer ali naquele momento, ou ele pode se recuperar, né, totalmente, ele pode também ficar com incapacidades. Vamos aqui conversar com a doutora Luciana Protásio. Quais são as principais incapacidades, Luciana? Você que atende muitos pacientes que chegam, né, pós-AVC, o que é que você percebe de mais importante? Então, eu vou tomar como base a fala de Dr. Agábio, né? O que é mais comum e depois o que é atípico. O que é mais comum é um paciente que sofreu um AVC, ele ficar com um lado do corpo, um hemicorpo, como a gente diz, paralisado, ou mesmo que não fique totalmente paralisado, fique muito fraco, onde ele vai tentar levantar aquele braço, não vai conseguir, ou não vai conseguir por completo, pentear um cabelo, ficar de pé e andar. É uma grande preocupação dos pacientes. Quando é que eu vou andar? Se é que vai, né? Porque nem todos vão conseguir isso. Mas é uma preocupação, porque como é súbito, como o doutor Agábio comentou, então sua vida, ela está naquela rotina dita normal e de uma hora para outra tudo mudou. Não só para você como paciente, mas para quem está ao seu redor. Então isso é o que a gente chama de hemiplegia. Metade do corpo, de um lado, ou direito ou esquerdo, com ausência, né, de movimentos. Não tem, ou com movimentos muito fracos que vão repercutir no cotidiano. Mas junto aí também, não é só a parte motora. Quando pensa em fisioterapia, pensa muito em movimento e parte motora, mas tudo está interligado, né? A sensibilidade fica alterada para alguns pacientes. Outros até perdem mesmo a sensibilidade total daquele lado. A questão também tem que ser lembrada que a lesão não foi aqui, ó, diretamente no músculo, no corpo. Isso aqui é consequência da lesão que teve lá em cima, né, num vaso do cérebro e tudo. Então, vão ter questões aqui em cima que vão ser refletidas. Daí que precisa o tratamento, não só da fisioneurofuncional, e outros vir daqui. Porque essas conexões dos neurônios lá naquela área que foram lesionadas, é que elas não estão acontecendo de maneira adequada. Então, isso interfere na programação motora. Qual é a programação? A minha programação é que eu quero esticar minha mão aqui para pegar uma caneca. Isso não vem daqui da minha mão, do meu braço, vem lá de cima, onde foi lesionado. Então, aqui que tem que ser modificado. A atuação deve ser por aí. O que é mais clássico mesmo da gente ver, né, nos pacientes é isso, é uma dificuldade de movimento de um lado do corpo, que pode fazer com que até a pessoa ande com muita dificuldade, mas ande, e aqueles que ficam numa cadeira de rodas por um tempo, muito mais tempo. Alguns também apresentam a questão da incontinência urinária, seja temporária ou não, aí vamos ver com a reabilitação, que isso já se sabe também que tem uma certa relação com a marcha, com andar. Um paciente que tem incontinência urinária, ele vai ter uma dificuldade maior para recuperar essa marcha, ou uma marcha mais funcional, como a gente diz. E outro ponto bem importante também é que nem todos os pacientes que sofreram AVC e que ficaram com alguns desses comprometimentos, dessas sequelas, eles vão conseguir recuperar exatamente como era antes, e que não é rápido. Nós estamos falando de uma lesão cerebral, onde sim, existe capacidade desse cérebro, com os estímulos adequados, serem readaptados, reorganizados, mas a velocidade que isso acontece é lenta. Então, não é para outros tipos de lesões, na fisioterapia que a gente pensa muito, musculoesqueléticas, entorse, que algumas até também são demoradas, mas comparando, trazendo para a neurofuncional, são pacientes que comumente eles ficam pelo menos um ano em um pouco de terapia, de fisioterapia. Vai ser sempre a mesma coisa? Não.
Não vai nem deve ser, porque cada fase ali, se não está fazendo sempre a mesma coisa, porque algo não está bem ajustado, atualizado, para a medida que ele vai melhorando, evoluindo, né? A gente sabe que é importante esse atendimento médico, né? O mais rápido possível. E a fisioterapia, ela deve começar logo? Faz diferença esse paciente que sofreu um AVC e já começa com esse acompanhamento logo em seguida? E esse logo em seguida é quando? É quando, né? Pois é, faz diferença, faz muita diferença. Faz diferença de quando a pessoa está em casa, no trabalho, onde seja, e sentiu algo diferente, já ir para a unidade de referência, né, como o doutor Agabe falou, como faz diferença quando o paciente já está lá, está internado, ele começar essa fisioterapia o quanto antes. E o que é esse quanto antes? Já teve uma certa divergência em relação aos estudos, às pesquisas, mas hoje mostra-se que com 24 horas o paciente já deve começar, sim, a ser mobilizado. O que é o mobilizado, que a gente diz? Ele não está ainda conseguindo fazer o movimento no braço, na perna, ele não consegue sentar no leito, mas o fisioterapeuta vai justamente para estimular isso aí. E ele, obviamente, o profissional fazer a avaliação do que é que, no momento, eu posso dar de estímulo para aquele paciente. Porque, de base, eu tenho que considerar que, será que ele já está com a hipertensão controlada? Se foi o caso da hipertensão. Será que ele não precisou de um procedimento cirúrgico, que às vezes acontece no AVC hemorrágico, aí você tem que esperar talvez um pouco mais. Então, não é só chegar no leito, porque tem que começar a fisioterapia logo e mobilizar o tempo também dessa mobilização. Às vezes acontece de ser melhor fazer 2 vezes ao dia, um tempo menor no início, do que uma vez só, digamos, de manhã, um tempo prolongado. Então, tudo isso também tem que ser considerado. Mas, quanto antes, melhor. E a atuação da neuropsicologia, como é que entra nesses pacientes? Também tem que ser logo no início, Joísa? De acordo com o que a Luciana já comentou, vai ser de acordo com cada caso. Mas o que é importante quando a gente pensa na atuação da neuropsicologia? Nós podemos pensar que o nosso cérebro é como se fosse uma grande orquestra. E a orquestra é uma ótima metáfora para a gente entender como é que o nosso cérebro funciona em situações normais e em uma situação também de lesão, como é o AVC. Então, imagine que cada grupo de músicos tem o seu lugar. Ele tem a sua partitura, ele tem o seu momento de entrada e saída, vão existir alguns momentos em que alguns músicos vão se sobressair mais do que outros, mas para que tudo funcione, todos precisam estar em harmonia, todos precisam estar extremamente afinados e bem conduzidos. Da mesma forma é o nosso cérebro. Nós vamos ter áreas que elas vão estar muito mais aptas a desempenhar alguma função, por exemplo, um controle de programação motora, um controle da fala, um controle de arquivamento de memórias, mas tudo funciona de uma forma harmônica. Quando nós temos uma lesão, existe ali um grupo de músculos que deixa de funcionar. Aquele tom não está bom, aquilo é uma desarmonia, aquilo vai se refletir na música, vai se refletir no nosso funcionamento, na nossa funcionalidade. E a neuropsicologia, ela vai, como ciência, tentar identificar quais são essas áreas, quais foram essas áreas que pararam de funcionar, digamos assim, porque foram lesionadas, e quais foram os impactos em termos clínicos. Então, tentar realizar essa relação anátomo-clínica. Então, o neuropsicólogo precisa entender muito bem da anatomia do cérebro, perceber quais são essas áreas que foram afetadas e de que forma isso vai se expressar em sintomas. Quando o neuropsicólogo faz a avaliação de um paciente com AVC, os resultados, eles vão poder fazer diferença em todo o acompanhamento dessa pessoa, porque esses resultados, eles vão interferir no tratamento do médico, no tratamento do fisioterapeuta, no tratamento do terapeuta ocupacional. Porque imagine, se você tem um paciente que tem um déficit de compreensão, de que forma o fisioterapeuta vai atuar na reabilitação se ele não vai compreender comandos, por exemplo. Então, é preciso entender que áreas foram essas e que sintomas foram esses. E o AVC, ele
tem essa particularidade. Ele é muito heterogêneo em termos de sintomatologia. Porque se você tiver um acidente vascular em uma área específica e essa área específica for relacionada com a linguagem, você vai ter consequências em várias esferas da sua vida. Diferentemente de um AVC que seja num local mais estratégico, que seja num ponto específico que vai te trazer uma sequela completamente diferente. E isso vai interferir no seu processo de reabilitação. Então, o papel fundamental, quando a gente inicia essa abordagem, ela pode ser feita, sim, ainda no hospital, porque existe uma individualidade nessa evolução de sintomas. Existem pacientes que rapidamente vão se recuperar e vão para casa. E tem sequelas mínimas, ou às vezes até nenhuma sequela aparente. Existem casos assim. Mas se esse paciente tiver um AVC em uma área estratégica, em uma área de grande dimensão, em uma área nobre, como nós costumamos dizer em algumas situações. Que áreas nobres são essas? São áreas, por exemplo, a hemiplegia, como a doutora Luciana falou, né? Se a gente tem um acidente vascular, que ela afeta uma grande artéria, então essa grande artéria, ela irriga muitas áreas diferentes. E aí, as consequências podem ser devastadoras, que são aqueles casos de AVCs mais graves, que a pessoa realmente perde movimento, perde comunicação, perde funções que desempenhava e não consegue mais desempenhar, porque é de grande dimensão. Então, a gente consegue observar, existem síndromes neuropsicológicas que são caracterizadas de acordo com o território vascular que é afetado. E a partir disso, a gente vai tentar perceber se essa lesão está realmente se coadunando com essa clínica. Porque ainda existem casos em que, mesmo a anatomia funcionando muito bem, mesmo o exame de neuroimagem, né, os sinais neurológicos apontando alguns resultados, o paciente não necessariamente vai ter aquela sintomatologia clássica. Sim. Então, é um grande trabalho de investigação para poder nós percebermos, através de um processo de anamnese extremamente detalhado, nesse tipo de afetação crônica, né, de condição de saúde, de uma condição de saúde aguda, como é o AVC, nós precisamos entender de uma forma muito detalhada como era o quadro pré-mórbido desse paciente. O que é que significa pré-mórbido? Como é que ele era antes dessa lesão? O que é que ele dava conta de fazer? Como era a sua funcionalidade? Qual era o seu nível intelectual prévio? Como era a sua atividade profissional? Como era essa pessoa na vida em termos de comportamento, em termos de personalidade? Tudo isso é necessário montar esse grande quadro prévio à lesão aguda. E a partir disso, nós vamos iniciar a avaliação neuropsicológica. E aí sim vão ser utilizados também todos esses dados da entrevista com os familiares, que aí a família é extremamente importante desde o começo do processo. Sim. E aí vão ser feitos testes e baterias que eles são sensíveis para avaliar cada região daquela orquestra. Cada função cognitiva que nós estamos tentando entender se foram afetadas ou não pela lesão, para a gente tentar chegar em uma síndrome neuropsicológica, com afetações específicas dessa síndrome, e a partir daí passar essas informações para a equipe multiprofissional que está atendendo esse paciente, passar essas informações para a família, que é um papel importantíssimo desses resultados da avaliação, para que essa família saiba lidar com aquele quadro naquela pessoa. O AVC, ele vai se manifestar de uma forma que pode variar de pessoa para pessoa. Então, como para aquela pessoa ocorreram as sequelas daquele AVC? Muito bom. A gente fica aqui só paradinha, aprendendo, e eu, como uma leiga, eu fico pensando. Vamos aqui para a doutora Gabi. Você falou que é importante, que sentiu alguma coisa, já buscar o atendimento. O que é feito nesse momento e quanto tempo a pessoa deve buscar? Tem um tempo limite? A gente fala muito isso do tempo. Vá logo, corra, porque é aquela frase que a gente estava discutindo aqui antes. Tempo é cérebro, né? É sempre uma frase que a gente usa nas campanhas de AVC, de conscientização.
E por que isso é muito importante a gente trazer para a população? Porque os tratamentos medicamentosos e de intervenção antes da reabilitação, eles são limitados. Por que limitados? Porque nosso cérebro é um órgão, nosso sistema nervoso, na verdade, é um sistema extremamente nobre. Então, a Luciana falou, os juízes citaram isso. Por ser muito nobre, ele é muito sensível a perdas e a essas perdas, no caso, pela oclusão de um vaso. Na hora que um vaso desse está obstruído, gerando falta de sangue, o neurônio é muito sensível a essa perda, a essa parada de sangue que chega ali. Porque é o nutriente, é o oxigênio que vai faltar. Então ele vai morrer rápido. Então você imagina uma área cerebral que está aqui, ela começa a sofrer com falta de oxigênio. Essa área inicial é quando o paciente vai começar a ter um sintoma. Aí essa área vai aumentando, e esse sintoma vai piorando. Isso para o paciente vai ser em segundos a minutos. Isso. Só que já tem uma área ali que morreu, que não volta mais. Não importa o que você faça de remédio, não volta mais. O que a gente quer salvar é uma área que fica ao redor desse central, que é o que a gente chama de penumbra. É uma área de tecido nervoso, de cérebro, que tem potencial de salvar. E é essa área que a gente precisa correr. Então, por exemplo, na hora que o paciente vai para a urgência com AVC isquêmico, que é a maior prevalência, por exemplo, nós temos uma possibilidade de usar um remédio para dissolver o coágulo, o trombo, como a gente fala, que é um trombolítico, é uma medicação na veia. Que na verdade até está se estudando agora um outro, que você faz uma dose só. O que a gente usa mais atualmente é um que fica 1 hora lá na veia. Para você ter ideia, esse remédio, que é extremamente importante, em alguns casos, quando não há contraindicação para usar, que realmente tem pessoas que não vão poder usar, mas quando a pessoa está indicada e o déficit do AVC, até 4h30 da hora que começou o déficit. Então veja como é a gente quando está na urgência e chega o paciente assim, olha, faz 3 horas que minha boca ficou torta. É correria. Então, quando você tem a unidade de AVC, tá todo mundo integrado. A técnica de enfermagem está sabendo, já corre com a enfermeira, com o paramédico, já chama o médico da urgência, o neurologista, já aciona o setor da tomografia de crânio, que é um exame essencial que você tem que fazer. Todo mundo está integrado para você, em menos de 25 minutos, ter aquele diagnóstico de AVC. E aí, é AVC, tá lá com déficit, a imagem lá mostrou, que na verdade ela não mostra nada, a imagem é normal no início do AVC isquêmico, então você vai fazer o remédio. Porque faz 3 horas, a gente só tem 1h30. Na verdade tem menos, porque já perdeu 10 minutos ali para triagem, mais 10 para chegar no exame, aí bota acesso, tudo isso ao mesmo tempo. Você imagina quando chega com 4 horas. Aí você corre e vai. Então, esse tempo desse remédio é muito curto. Hoje, os estudos para tratamento de AVC estão focando em tentar aumentar esse tempo. Né? Mas, sobretudo, com as estratégias que a gente chama trombectomia. Era né? isso que eu ia perguntar, que eu vi Sim. uma notícia, né, que agora vai ser disponibilizada pelo SUS também. Isso. O que é a trombectomia? A trombectomia é uma coisa que os cardiologistas já fazem há muitos e muitos anos, né? A gente brinca assim, vocês estão na frente da gente nesse aspecto, que é o cateterismo, o famoso cateterismo, que coloca ou pela artéria da mão ou pela femoral na perna, para chegar no coração e colocar o stent, né? Quando o coração infarta. É semelhante isso, só que é para o cérebro. Hoje, qual foi a ideia da trombectomia? É você colocar um catetezinho pelo vaso e você conseguir achar a artéria no cérebro que está entupida, literalmente, com um coágulo. E você consegue, hoje, a tecnologia, aspirar esse coágulo. E é bonito de ver, porque quando você vê a imagem, você vê o vaso entupido, aí não passa nada. Quando você puxa, o vaso enche, tudo irriga novamente. E isso tem que ser nesse tempo também. Aí essa foi a grande vantagem. Isso surgiu porque essa trombectomia ampliou essa janela. Então hoje, por exemplo, a gente tem possibilidade de fazer até 24 horas após o déficit. São todos os casos? Não. Aí tem protocolos para isso. Tem casos, depende da extensão da sintomatologia do AVC, depende do volume do tecido que está lesionado, o volume da isquemia que a gente chama. Mas, por exemplo, aqui em Natal, existe possibilidade de a gente fazer, em alguns lugares, até com protocolo direitinho, até 8 horas do déficit. Aí você vai ver o caso que é indicado. Não são todos os casos. Por exemplo, a gente usa mais isso, essa trombectomia, para a gente chamar obstrução, quando o trombo está em vasos de maior calibre. Que são exatamente aqueles que Joísa comentou, que vão gerar AVCs mais graves. Isso.
Então, veja só que coisa boa. Ampliou Sim. a janela, ou seja, a gente agora tem mais tempo, mesmo que o paciente chegue com 6 horas, ele ainda consegue, dependendo da contraindicação e indicação, a gente fazer essa trombectomia. Infelizmente, não são todos os lugares, pelo menos na nossa realidade, que tem ainda, Sim. mas agora o SUS, do ponto de vista federal, já vai incorporar isso, e a gente torce para que, breve, a gente tenha isso mais disponibilidade. Que nós temos profissionais aí se capacitando para isso, Sim. seja neurologistas, seja neurocirurgiões ou neuroradiologistas, que nós temos excelentes aqui, por exemplo, para a gente conseguir fazer esse procedimento, que é uma... Agora, veja, ainda é uma janela que a gente precisa conscientizar as pessoas. Sim. Precisa também correr. Sim. Porque, veja só, a pessoa que vai com 5 horas é diferente da pessoa que vai com 8. A de 8, ela pode fazer o procedimento, por exemplo, mas a resposta dela não vai ser a mesma que foi com 5, com 2 horas. A reabilitação que a doutora Luciana vai fazer, que o Joísa vai fazer também, vai ter uma resposta diferente. Então, elas vieram para ampliar. Mas quanto mais precoce o paciente procura o serviço e a gente reconhece, melhor vai ser o resultado dessas terapêuticas que a gente está discutindo. E tem um ponto bem interessante nisso aí também, que a Gabi está falando, é assim, porque nós temos que pensar na dimensão do nosso país. É. E que nem todo mundo está na capital, nos E grandes verdade. centros. Então, mesmo a sociedade, a população tendo essa consciência de que caminho eu tenho que tomar, que tempo perdido, é cérebro perdido, eu tenho lá. Mas vamos dizer que ele mora a 2 horas, 3 horas de um hospital de referência, de uma unidade de AVC. Esse tempo aí da viagem já matou metade da janela terapêutica que teria, né? Então, a gente sempre, quando está no meio ali, a gente tem que ponderar todas essas questões, porque não basta ter a água. Será que a água é potável? Será que você tem condições de beber essa água, né? Tudo isso é muito envolvido, desde o momento de uma possível sintomatologia de AVC, até mesmo o último dia de reabilitação que esse paciente esteja fazendo 1 ano, 2 anos ou 3 anos depois, porque é muito tempo. E durante esse processo, podem acontecer situações, intercorrências que não estavam no script, digamos assim, mas todos nós, né, somos vulneráveis, e que faça com que a própria reabilitação ali regrida um pouco. Ele está com infecção urinária agora, teve febre, teve que se internar e tudo, vai pausar ou vai minimizar, né, aquela intensidade da reabilitação, seja com físio, com fono, com neuropsicólogo, enfim. Então, tem essas questões que a gente precisa administrar. Obviamente que quanto mais o sistema estiver organizado para isso, os profissionais alinhados para isso e trabalhando em equipe, é o que a gente tem para otimizar. Né? Esse paciente, né, eu digo vocês que acompanham nessa reabilitação, é comum vocês verem pessoas realmente se recuperando mesmo? Sim. Não 100%, mas 90%, 80%, vivendo com qualidade de vida? O objetivo da reabilitação é exatamente tornar essa pessoa funcional novamente, né? É tanto que um parâmetro importante é a classificação internacional de funcionalidade. Acredito que Lu aqui pode explicar muito bem, que é uma grande especialista, mas a gente pensa não só na condição de saúde que é o AVC, né? Então, uma pessoa A pode ter um AVC e uma pessoa B pode ter um AVC, inclusive com territórios vasculares iguais, semelhantes, mas como também existe uma característica única de funcionamento desse cérebro, então essa sintomatologia vai se expressar de uma forma diferente nessa pessoa A e nessa pessoa B. Então, a funcionalidade também vai ser afetada de uma forma diferente da outra. O objetivo da reabilitação em um quadro agudo como o AVC é tentar o restabelecimento máximo dessa funcionalidade. Então, nem sempre o restabelecimento da funcionalidade vai ser como exatamente aquela pessoa funcionava antes do AVC. Então, podem ser utilizadas estratégias para tentar retomar essas funções. Então, imagine que um paciente ele vai ter muita dificuldade nessa geração de palavras, né? Nessa busca de palavras, não consegue encontrar as palavras. Ou também pode acontecer da pessoa perder o conceito
dos objetos, por exemplo, não saber identificar que isso é um copo e que isso serve para colocar líquido e beber. E ele perde esse conceito. Então, isso pode acontecer em alguns casos de AVC. Ou ainda, a pessoa pode realmente perder a capacidade de aprender conteúdos novos, né? Essa memorização, ela fica muito prejudicada. Então, cada sintoma, ele vai repercutir nesse plano de reabilitação, nesse plano de intervenção. Esse plano, ele precisa ter metas muito específicas, metas estabelecidas junto com esse paciente e junto também com as expectativas da família. Precisa que exista esse alinhamento de expectativas, para poder também não existirem muitas frustrações, caso também isso não seja alcançado da maneira que a família poderia fantasiar, né, de como isso seria. Mas, ao mesmo tempo, caso não seja possível esse restabelecimento total, né, dessas funções, a gente tentar utilizar estratégias compensatórias. São estratégias que elas vão tentar prover esse paciente e essa família de condições para que ele consiga manter uma autonomia dentro do que é possível, dos sintomas e das sequelas que ele teve. E a reabilitação, todos os profissionais da reabilitação, eles guiam o raciocínio clínico e a prática de reabilitação no conceito de neuroplasticidade. Sim. Veja que a Gabi trouxe, né, que existe uma área que ela, inevitavelmente, ela morre quando um AVC acontece. Pode ser grande, minúscula, pequena, extensa, mas existe uma perda neuronal, existe perda ali de sinapses, de conexões daquelas áreas. Mas existe aquela penumbra, como ele comentou, aquela área que se tenta salvar. E de acordo com a neuroplasticidade, as intervenções da reabilitação, elas vão tentar fazer com que novos caminhos sejam criados naquele cérebro. Então, nós não temos aquela ideia antiga de que o que está perdido. Não, pelo contrário. Pelo contrário, se existe neuroplasticidade, outras áreas, outros grupos neuronais, eles podem, de uma maneira ou de outra, assumir alguma função, não necessariamente da maneira como era antes, mas podem assumir de uma forma que essa pessoa consiga encontrar ou abrir novos caminhos para que essas funções Falando assim de uma retornem. maneira bem leiga, um paciente que perdeu a mão não consegue mais escrever e aprende a escrever com o pé, um exemplo, o cérebro seria uma compensação, por exemplo. Uma outra compensação é através da atuação de um profissional da funcionalidade, como a terapia ocupacional, acontecer de uso de uma adaptação específica, que apesar dele não ter o movimento fino para destreza de escrever, ele consiga escrever de uma forma diferente. Então, existem várias maneiras, várias estratégias. O importante é que exista um mapeamento dessas funções, desses pontos frágeis, existe um mapeamento das funções preservadas, o que é extremamente importante para um paciente pós-AVC. Ok, tenho as sequelas, mas o que é que eu tenho aqui funcionando 100%? O que é que eu tenho aqui de potência? Isso, de potência. Para poder utilizar essas funções que estão intactas ou preservadas ou até que são pontos fortes daquela pessoa, para que essas estratégias, elas usem isso a favor, para trabalhar essas fragilidades, para trabalhar essas sequelas. Então, a equipe de reabilitação, ela vai ter que estar muito consciente desse perfil de funcionamento, para que a reabilitação ela consiga acontecer. Por exemplo, na reabilitação neuropsicológica, nós temos várias estratégias que elas vão ser usadas de acordo com o perfil de cada paciente. Existem pacientes que possuem desorientação de tempo e espaço pós-AVC. Então, de que forma o neuropsicólogo vai trabalhar essa desorientação de tempo e espaço? Quão grave é essa desorientação? Foi uma desorientação que adveio, obviamente, da lesão, do quadro agudo, mas também foi porque ele ficou um tempo internado, ele não teve referências de tempo e espaço nesse período de meses, às vezes, que passa internado? Foi isso? Ou não? Realmente é algo mais profundo que precisa ser compensado, com alarmes, com calendário, com
Um cuidador, eventualmente, caso seja necessário, precisamos também falar de situações que não têm desfechos de total independência. A reabilitação neuropsicológica, ela também traz, por exemplo, uma estratégia de treino cognitivo em que você foca naquela função específica e insistentemente você trabalha ela de várias formas, seja com técnicas relacionadas ao dia a dia da pessoa, seja simulando situações do dia a dia, seja com treinos computadorizados, seja com tecnologias, usando, por exemplo, a realidade virtual. É um recurso que é muito, muito importante e é possível de ser usado na reabilitação. A realidade aumentada também, de acordo com cada caso. Então, o objetivo aqui é recursos que sejam necessários, que sejam coerentes com aquele plano de reabilitação para aquela pessoa. E isso é que faz toda a diferença de você ter um estímulo sem um direcionamento que não vai ter uma eficácia para a recuperação daquele paciente e um plano de reabilitação que seja realmente efetivo, com metas, objetivos, estratégias de adaptação e suporte também emocional ao paciente, porque quando a gente pensa numa queda súbita de desempenho, a gente está lidando com um luto simbólico, né? Nós temos o luto simbólico de quem eu sou, né? Eu não consigo mais mover a minha perna, ou eu não consigo mais trabalhar, ou eu não consigo mais falar. Higienizar. Eu não consigo mais tomar banho sozinho. Então, é um luto simbólico importante de acordo com cada caso. E isso é necessário que exista um apoio em saúde mental, um apoio psicológico extremamente importante. Sem falar também de que algumas síndromes neuropsicológicas específicas trazem alterações no humor. Então, nós temos sintomas pós-AVC. A labilidade emocional é um sintoma que pode acontecer com alguma frequência. A labilidade emocional é essa disfuncionalidade para conseguir regular a nossa própria emoção. Então, já atendi vários pacientes pós-AVC que trazem um choro descontrolado, uma dificuldade de lidar com essa emoção. E não necessariamente ele está triste para ter aquele choro. É uma reação emocional, corporal, que não necessariamente ela faz sentido para o estado emocional daquela pessoa. Ou então ela está num estado de humor relativamente estável e com o pequeno ou menor estímulo, aquela emoção explode e aquela família não sabe como lidar, porque não é uma característica daquela pessoa de ser daquele jeito. Então, isso é um sintoma muito importante, que a neuropsicologia também precisa entender e muitas vezes precisa mediar. Outros sintomas, aí já estamos na seara dos sintomas psicológicos, a própria depressão, estados ansiosos e um outro quadro que também pode acontecer e que é muito importante que as pessoas também saibam, que é um quadro de apatia. Alguns pacientes, e isso também está relacionado com algumas áreas específicas em que o AVC pode acontecer, elas podem desenvolver um quadro de apatia, uma desmotivação completa para fazer toda e qualquer atividade, para conviver, uma falta de responsividade a situações que anteriormente poderiam trazer alegria, poderiam trazer tristeza também, felicidade. Então, a pessoa, ela tem uma desatenção para o mundo, ela está ali como se não estivesse presente, ela está indiferente a tudo. Então, veja que as sequelas, elas podem se ramificar de várias formas. E a atuação da neuropsicologia, ela precisa estar muito ciente para que isso também seja visto e percebido e discutido numa equipe multiprofissional que está acompanhando esse paciente, e que essa família esteja informada, né, de que forma isso pode acontecer. Nossa, o meu pai, ele, após o AVC, ele se transformou, ele é outra pessoa, ele mudou de personalidade. Sim. Isso pode acontecer em algumas pessoas. Existem pessoas que podem ficar extremamente impulsivas, respondonas, que xingam, que perdem o filtro social, que mudam de personalidade. Então, veja como é amplo o espectro de sintomatologia que precisa realmente ser compreendida e ser acompanhada.
Muitas vezes as pessoas, eu acredito, né, se prende muito nos sintomas motores. Ah, não tá andando, tá paralisado, não consegue se alimentar, não consegue tomar banho, mas é tudo junto mesmo. É tudo né? junto. E tem um ponto bem importante aí. Nós da reabilitação, vou aí dizer mais, fisioterapia e TO, terapia ocupacional, que ficamos muito com esse lado do movimento, do que é visível, assim, aos olhos. Porque uma pessoa que, geral, da população, diz assim, eu soube que o tio de fulano sofreu um AVC. Aí o outro pergunta, tá andando? Tá movimentando? É a primeira coisa, assim, que perguntam. Só que, por trás disso, digamos assim, o que é oculto, quase oculto, são muitas outras situações, como Joísa bem comentou, e que vão interferir diretamente na reabilitação ou mesmo recuperação desse paciente. Então, eu mesmo já tratei, já reabilitei pacientes que inicialmente o seu prognóstico seria um bom prognóstico para marcha, para andar, para voltar à funcionalidade, quase que como antes, vamos dizer assim. Não tinha sido o AVC de uma extensão muito grande na área cerebral. Só que justamente por esse prognóstico inicial, tanto o paciente como membros próximos da família criaram expectativas elevadas demais. Né? Então, não só de voltar como era antes, de voltar o quanto antes. E aí, o prognóstico, em vez de ser alcançado, ou até, quem sabe, superado, ele, pelo contrário, ele ficou abaixo, porque por trás ficou, em muitos momentos, entraram alguns sintomas depressivos, muito forte entrou a questão da ansiedade, eu preciso melhorar, eu preciso ficar logo bom, porque eu não disseram que eu ia ficar bom, que eu tinha potencial, mas nem sempre aquele potencial consegue ser plenamente alcançado, desenvolvido. Tomando como base também o que Joísa comentou, da Classificação Internacional de Funcionalidade, né, que é uma ferramenta da Organização Mundial de Saúde, trata-se funcionalidade sobre vários aspectos, né? Em paralelo, a gente tem a condição de saúde, a doença ali, que é o AVC, mas depende de funcionalidade de quê também? Das funções do nosso corpo, como estão, das estruturas que foram lesionadas ou não, atividades que ele realiza ou não, e participação social. Nós somos seres sociais. E aí, junto, ali em paralelo, também vem os fatores ambientais, que podem, em alguns casos, a gente quer que sempre ajude, né? Mas que não é bem assim, que pode ajudar, que pode meio atrapalhar em alguns momentos. E o que é que eu vejo muito na prática, presencio? Aquele paciente, aquele indivíduo pós-AVC que diz, eu não estou andando ainda, eu ainda estou na cadeira de rodas, mas eu ainda estou com uma certa labilidade emocional, como já Joísa, mas quanto à questão hemodinâmica, vamos dizer assim, de pressão, de diabetes, tudo, e eu não vou esperar voltar a viver, né? Quando eu começar a andar, quando eu começar a ensinar. A pessoa já dá esse passo. Já dá esse passo, já dá esse start. Eu costumava ir uma vez por semana com os amigos tomar um cafezinho em tal lugar. Vai ser um pouco diferente, talvez precise ir com um cuidador, precise ir com um acompanhante, mas ele não vai deixar de ir. Isso, ele está fazendo reabilitação sem nem saber que está fazendo a reabilitação. Por quê? Porque ele está continuando com a participação social dele, mesmo precisando de algumas adaptações. Não é aquela coisa dele estar em casa esperando voltar a andar, se é que vai voltar melhor. Ou segurar melhor a xícara do café, mesmo assim ele podendo estar fazendo isso com a outra mão em algumas situações, né? E isso tem uma grande repercussão emocional. Então, o nosso papel diante de tudo, de combinar metas com o paciente, com os familiares próximos, de como a gente vai traçar esse plano terapêutico a curto, a médio, a longo, e as adaptações que precisam ser feitas ao longo do percurso, tem que incluir também essa questão social. A gente passou por uma pandemia há pouco tempo, e todos nós sofremos na pele como é difícil a gente se ausentar, né, dos grupos, dos nossos grupos, dos grupos que a gente faz parte, de ficar isolado. Sim. E um paciente com condição neurológica, e aí não vale nem só para o AVC, o AVC é porque é muito súbito, ele tende a passar por isso, e isso mina mais a recuperação, a reabilitação dele.
É vocês falando e eu pensando. O ideal é não ter o AVC. O que é que a gente precisa fazer para prevenir? Por que esses números estão tão altos, doutor Gabi? O que é que as pessoas precisam fazer para prevenir o AVC? O AVC... E outra coisa, Sim. tem sinal? Não, eu posso ter um AVC, tem um fator de risco? O corpo dá sinais? Existe. Isso aí você falou um ponto bem importante, até antes de falar dos principais fatores de risco, que também já vão ser sinais, para mim, eu já considero, né, que é a obesidade, diabetes, a hipertensão, mas existem alguns sinais, às vezes até alguns sintomas, que podem dizer à pessoa, você vai ter um AVC. Ou amanhã, ou daqui a pouco. Existe o chamado AIT, né, que é o ataque isquêmico transitório, que é o que a gente chama, assim, para as pessoas entenderem mais fácil, o princípio de AVC, né? O AIT, que é uma coisa transitória, ele é um desses também, é um sintoma súbito, desse que todos que a gente falou aqui. Fala, embolado, não conseguir falar, paralisia. Só que ele reverte espontaneamente. E não gera uma lesão no cérebro. Quando você faz a imagem lá, não tem nada. Tá tudo ok. Então, esse caso é muito típico assim. A pessoa teve o sintoma em casa, vai para a urgência, antes de chegar, melhorou. O que é que se vê, às vezes, infelizmente ainda, até dos próprios colegas, assim, que chegou isso, libera. Pode ir para casa, não. Já tá bem, vai embora. É um AIT, né? Um desses súbito ali que passou, você vai encarar como um ataque isquêmico transitório. E as pessoas devem saber isso também em casa. Porque esse AIT, por mais que o sintoma tenha desaparecido, ele aumenta muito o risco de um AVC nas próximas 24 horas. Então, esses casos, a grande maioria deles deve ser internado mesmo. Conduzida como fazer exame de imagem, internar, fazer os exames de investigação. Porque muitos deles fazem mesmo. Tem pacientes que internam, no outro dia fazem um AVC, já está internado. Então, tudo é mais rápido. Você já faz ali tudo. Então, se você em casa, o seu familiar tem um déficit e melhorou, mesmo em meia hora, mesmo assim, procure a urgência. Porque isso pode ser um indicativo do maior risco de um AVC no dia seguinte, ou até nas próximas horas. E a prevenção vai se basear nos principais fatores de risco. Que os principais fatores são ainda as comorbidades, as doenças cardiovasculares e correlatas, né? Então, a hipertensão arterial, mal controlada, não tratada. Então, assim, hipertensão é uma doença silenciosa. A gente estava conversando antes aqui. Às vezes a pessoa tá lá, jovem, 35 anos, vai medir a pressão, dá 20/10. E se surpreende. Não tem nada no dia a dia. Então, às vezes, tem que ver a questão genética, familiar, fazer anualmente exames periódicos, porque a hipertensão não tratada é um grande fator de risco. O diabetes, outro importante, né? Se não tratado corretamente, favorece AVC. Sim. Há alterações dos níveis de colesterol, as dislipidemias, como nós chamamos, favorecem a formação de placas de colesterol. Essas placas são uma das causas de dificultar o sangue passar para o cérebro e causar AVC. Aí vem as questões cardíacas diretas, cardiológicas. Alguns pacientes com, por exemplo, pacientes que têm risco de AVC, por exemplo, pacientes que já infartaram, ou vários infartos, que geram insuficiência cardíaca, o coração já não bate tão forte como antes, eles têm maior chance de fazer AVC por trombos que o coração joga. Algumas arritmias cardíacas também favorecem o AVC. E aí vem fatores como o tabagismo, que o tabagismo ele vai aumentar a deposição de placa de colesterol, né, que favorece, vai aumentar a pressão. O uso de comidas industrializadas em excesso. E aí tem uma questão também do sono importante, para a gente falar, que é a apneia obstrutiva do sono, que é um fator de risco para AVC, né? Então, e a apneia obstrutiva do sono é uma doença que comete jovens também. E hoje a gente saiu também daquela coisa do apneia ser só do paciente biotipo obeso. Porque a apneia do sono envolve questões crânio-faciais também. Do ar não passar durante o sono, nem falei o que é, mas quando a pessoa para realmente de respirar durante o sono, e tem vários fatores envolvidos nisso, questão de mandíbula, de tudo. Então, quando você tem vários episódios de apneia do sono, você para de ter oxigênio no cérebro durante o seu sono, isso favorece, as pessoas aumenta a chance de micro-AVCs, de microinfartos, ou a gente chama AVCs silenciosos. E o apneia obstrutiva do sono é fator de risco para hipertensão. Então aumenta a pressão, e aí que já é outro fator para AVC. Ou seja, o sono também é um fator que a gente tem que estar atento. Aqueles pacientes que reclamam de roncos, ou o parceiro, né? Tá roncando, ou a pessoa acorda.
realmente sem ar. Sim. E aqueles sinais mais sutis, que é a sonolência diurna excessiva, fadiga, a pessoa, poxa, eu dormi 10 horas, parece que eu dormi uma. Isso é dor de cabeça matinal, quando acorda. Tem várias, desatenção. Sim, desatenção. Vai pro neuropsiquiatra, pro neuropsicólogo, dizendo que não tá esquecendo tudo, Isso, que não tá conseguindo recordar as coisas. que não tá recordando as coisas. Isso pode ser um princípio de AVC também. Ou não? Dessa doença Sinal. apneia do sono, né? Sim, Da que vai síndrome pra da apneia risco. obstrutiva do sono, que é o fator de risco Que para é um AVC. fator de Sim. risco. E aí, é como dizer assim, né? É só isso. É só cuidar desses fatores. Só isso. Né? Um ponto interessante que a Gabi tocou agora do sono é porque ele tocou nesse ponto como prevenção, né? Para a gente ter cuidado, direcionando para AVC, mas que também pode gerar outras Sim, condições de saúde. E o sono também é extremamente importante durante o processo de neuroreabilitação. Exato, exatamente. Reabilitação. Então, é um paciente que, infelizmente, ele já sofreu AVC, mas aí ele passou por aquela fase inicial, hospitalar, tudo, e ele está no processo de reabilitação. Ele vai ter alterações no seu sono, principalmente nas fases iniciais, e isso tem que ser muito bem abordado junto com a equipe, até para controlar a rotina. Não é controlar no sentido... Organizar. Organizar Sim. a rotina para que ele consiga ter os seus horários de terapias, com seus horários de repouso, com seus horários de sono e hábitos de higiene do sono, como a gente diz. Tentar ir para a cama sempre no mesmo horário, evitar muita luminosidade à noite, muito estímulo, alguns alimentos também que favorecem. Por quê? Porque é durante o sono onde a gente consolida a memória, onde a gente libera alguns neurotransmissores que são importantes para essa nova fase que ele está vivendo. Essas novas sinapses, entendeu? Então, às vezes, o paciente diz, eu estou fazendo bem direitinho, eu vou para fisioterapia, eu vou para TO, eu vou para fono, eu vou para psicóloga, passa a semana cheia, de manhã e tarde. Ele tem que Mas dormir não para o cérebro organizar. Isso, exatamente, para fechar consolidar isso aí. Porque senão termina que é estímulo em sobrecarga. E não estímulo de maneira organizativa. Perfeito. Faz tanta coisa, acha que tá. E acaba no final cansado, É né? verdade. E daqueles fatores modificáveis que a Gabi comentou, né? Que podem ser os fatores de prevenção, a gente também tem um fator importante, Ju, que está relacionado à reserva cognitiva. Quando a gente fala sempre das doenças neurodegenerativas, é um ponto que a gente toca. O que é que eu posso fazer? O que está dentro do meu alcance? A reserva cognitiva exatamente o nome é bem correto, ela é uma reserva. Então, é como se a gente tivesse o nosso carro, a gente tem o tanque e a gente tem o tanque reserva. Aquele, né, que a gente tem que estar sempre cheio para uma eventualidade, para que num perrengue, né, a gente tenha lá aquela reserva que a gente possa se mexer até o próximo posto. Então, da mesma forma, se a gente lê bastante, se a gente aprende muitas atividades novas, se a gente mantém o nosso cérebro ativo, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo que o nosso cérebro tenha muitas ligações, que uma área se relacione com outra, inclusive que se relacione por caminhos não convencionais. Então, imagine, eu tenho aqui um cérebro, por exemplo, de uma pessoa que trabalha muito a parte espacial. Então, ela se movimenta muito bem espacialmente, ela não precisa do GPS. Ela tem o GPS na cabeça dela. Então, ela tem essa habilidade e ela pode desenvolver ainda mais essa habilidade a partir da prática, do treino. Sim. E aí, eventualmente, se uma área responsável por aquela orientação for afetada em uma lesão vascular, por exemplo, não necessariamente em uma área específica dá conta disso, mas se a gente pensar que uma área envolvida nessa orientação espacial tiver uma lesão, eu vou ter aqui vários outros caminhos no meu cérebro que vão compensar essa lesão, vão compensar essa morte neuronal de uma forma muito mais facilitada do que se eu realmente não fizer novos caminhos no meu cérebro, se eu não desafiá-lo a fazer coisas novas, a estar sempre nessa aprendizagem contínua. Se eu for um cérebro funcionando só no piloto automático, fazendo sempre aquelas mesmas atividades, aquelas rotinas, aqueles mesmos caminhos, né, dessa comunicação neuronal. Então, se eu só tenho uma estrada, se essa estrada fecha, eu não tenho nenhuma estrada. Eu vou ter que construir outra do zero.
Se eu tenho uma estrada principal, mas eu tenho várias outras marginais, se a estrada principal fecha, eu vou encontrar uma solução de chegar no meu destino. Porque eu vou ter vias alternativas. Então, E já vai conhecer esse caminho. Né? exato, o seu cérebro já vai conhecer esses outros caminhos. Então, a reserva cognitiva a gente faz no hoje, a gente faz no agora, a gente faz pensando que, No nosso eventualmente, se a gente precisar lidar com algo, né, como uma lesão que o AVC causa, a gente vai ter mais recursos para lidar com essa perda. Sei. Isso é até interessante, porque eu lembrei de... A gente vê alguns casos, às vezes, internados mesmo. Por exemplo, você pega um paciente com previamente rígido, assim, sei lá, teve uma hipertensão só e tal, mas jovem, tinha uma reserva cognitiva boa, era ativo, fazia atividade física, e pode acontecer de ter um AVC também. Não está isento disso, porque ele tem uma doença de base, enfim. E você compara, por exemplo, com um idoso, por exemplo, que já tinha uma demência, por exemplo, de Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa, em que você vai esgotando tudo aquilo que você tinha, né, de cognitivamente armazenado. A gente vê, muitas vezes, que esses pacientes, quando fazem AVCs mais graves, a recuperação demora muito. Inclusive, às vezes, quando eles são entubados por algum motivo, um AVC muito extenso, a capacidade de você desmamar, sair da intubação, pela própria mecânica dele, o cérebro conseguir comandar aquele centro respiratório, aquela dinâmica toda, demora mais. Às vezes a desorientação que ele já podia ter pela doença, pelo Alzheimer, piora 3 vezes mais. Então, isso a gente vê muito na prática E também. esse paciente mais saudável, ele se recupera mais rápido. A tendência é essa, né? Se tiver um hábito saudável, porque é aquela coisa que o AVC não é exclusivo de idosos, né? Então, jovens também estão tendo cada vez mais. Então, AVC não tem dono. não tem, exatamente. Claro que nos mais jovens e até crianças, são causas mais diferentes. Então, às vezes são doenças genéticas, doenças que alteram a forma dos vasos, ou a parede dos vasos, né? Então, mas existem jovens hoje de 20, 30 anos que já estão com hábitos ruins. Isso. Bem, Sedentarismo. Desde a infância. Desde a infância, já vai crescendo aquele hábito ruim. Isso. E a gente tá com jovens hipertensos, né? Isso. Jovens diabéticos, Diabéticos. jovens fumantes. E aí gera, né? Uso de substâncias também, enfim. Doutor Agábio, Joísa, Luciana, estamos aqui extrapolando o nosso tempo. O nosso comandante da nave está ali levantando a mão. Realmente não dá para a gente perceber o tempo passando, mas eu fico muito feliz porque é muito importante a gente levar essas informações. Então, vocês três, doutor Agábio, lida ali com a pessoa que chega na urgência, lida talvez com aquele paciente que chega com um AIT, Sim. que chega com esse medo, com situações que podem gerar um AVC para prevenir, e aquele atendimento na urgência. Luciana e Joísa, que lidam com essa reabilitação que muitas vezes vocês veem assim, um resultado mesmo daquilo. Né? O que é que vocês falariam, resumidamente, porque o nosso tempo já está aí estourando, para conscientizar quem está assistindo, o que é mais importante que fique marcado nessa pessoa sobre AVC? Primeira coisa, guardar esses fatores que nós falamos, os sinais de reconhecer, e quando passa o transitório, também valorizar isso, ir para a urgência, procurar atendimento, e, sobretudo, sempre, para evitar. Prevenção, eu acho que foi a palavra minha última participação aqui, foi focando em prevenção. Então é isso que a gente tem que focar. Atividade física regular, uma alimentação mais saudável possível, ter hábitos cognitivos também importantes ali presentes, e controlar suas doenças. Pressão alta, hipertensão, diabetes, ter o seu acompanhamento, tomar as medicações se for o caso, e a parte não farmacológica. Eu acho que é o principal, que é difícil fazer muitas vezes, mas é realmente o segredo ali de evitar. Joísa. Acho que como uma mensagem final fortaleça a sua reserva cognitiva, estimule o seu cérebro para que você tenha condições de lidar com qualquer intempérie que aconteça em qualquer etapa da sua vida, inclusive o AVC, e também presenciando ou estando com alguém com AVC na sua família ou no seu círculo social,
seja um agente de inclusão. Sim. A participação social é extremamente importante e muitas vezes a principal barreira é o preconceito, é não saber lidar com aquela pessoa que está diferente, não saber como estar ali para fazer ela se sentir incluída naquela situação de participação. Então, seja esse agente de inclusão, para que ela se sinta bem, para desempenhar esse papel que é o dela, independentemente da sua condição de saúde. É interessante. Doutora Luciana. Então, completando, né, as mensagens, eu pego na questão da atividade física, porque a atividade física, aí não só para o AVC, como, né, para tudo, basicamente, a gente coloca aquilo na nossa rotina, nem sempre é fácil, porque é uma mudança de hábito, né, mas que precisa, que vai ajudar na prevenção, porque o AVC é o tipo de doença que ninguém quer ter. A gente tem que pensar em prevenir. Agora, claro que como profissionais de saúde, pesquisadores, a gente também tem que saber o que fazer. E a pessoa não prevenir dessa maneira e tiver um AVC, ela vai ter que fazer exercício de qualquer forma. Porque ela vai ter que fazer o exercício na reabilitação, né? De maneira diferente. Então, assim, eu botaria como palavras-chave prevenção e com ênfase aí na questão de atividade física regular. Muito obrigada, vocês três, foi ótimo. Se tem alguém que entende de AVC, esses três estão aqui na nossa mesa e foi um prazer conversar com vocês mais uma vez aqui. Os três já vieram em momentos diferentes, Joísa e a Gabi já vieram juntos e agora doutora Luciana, e sejam sempre bem-vindos aqui ao podcast Viver Bem. Nós que agradecemos. Obrigada. Foi ótimo. Até uma próxima. Até a próxima. E você que acompanhou, muito obrigada. Compartilha, manda no grupo da família, compartilha com aqueles amigos. Como vocês viram, a informação é muito importante. Começou a sentir algum sintoma, algum sinal de AVC, já busque atendimento médico. Muito obrigada e até o próximo podcast Viver Bem.